Aleluia. Aleluia. Tem vasos prontos para glorificar a Ele aqui. Eu quero me ater somente a um detalhe desse texto e falar somente sobre algo que Deus colocou no meu coração, para algum coração aqui. É que antes de todo esse processo tinha um primeiro passo que o oleiro precisava fazer, que era o processo de encontrar, identificar e escolher o barro para transformar em vasos. E hoje há pessoas aqui que o Espírito Santo quer confirmar o chamado que Ele tem em sua vida, em nome de Jesus. Há mais de 200 tipos de barros, de argilas que são usados para esse tipo de confecção. Todavia o oleiro sabia a que tipo de vaso, ou a que tipo de barro ele ia usar para transformá-lo, para criar, para fazer um vaso. E o que eu quero falar para você que chegou aqui essa noite é sobre isso, dizendo ao seu coração: vaso de barro, Deus escolheu você. Será que alguém recebe essa palavra aqui? Será que você está entendendo essa palavra aqui? Eu sei que esse som está lá fora e alguém pode estar me escutando dentro de casa. A você que também está aí na sua sala, no seu quarto, não sei onde esse som está chegando aqui na igreja. Ei, Deus escolheu você e ponto final. Para a glória dele, então aplauda ele. Pelas razões que só Deus sabe, Ele escolheu você e me escolheu também. Permita-me dizer, você não me incluir, mas isso também faz parte de mim. Deus nos escolheu. Ei, Deus te escolheu. A você que está lá atrás, Deus te escolheu. Não, você não entendeu. Foi Deus quem te escolheu. Ei, não foi homem que te escolheu, foi Deus que te escolheu. Pastor Almir, foi Deus que te escolheu. Obreiros, foi o Senhor quem te escolheu. João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o nome do vosso Pai seja glorificado. Igreja, foi Deus quem escolheu você. Deus olhou do céu e, como eu disse, pelas razões que só Ele sabe, porque nós não merecíamos, Ele disse: eu escolhi ele, eu escolhi ela é minha. E aí Paulo escreve em 1 Coríntios, eu gosto desse texto, capítulo 1, versículo 26, deixa eu ler para vocês, que diz assim: irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Deus escolhe da maneira que Ele quer escolher, ou quem Ele quiser escolher. Para quê? Para que ninguém se glorie na sua presença. Isto é, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo
aquilo que somos, mas é por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele quer fazer. Você entrou aqui essa noite e eu não sei quais são as circunstâncias da tua vida, mas o Espírito Santo me incomodou para compartilhar essa palavra com algum coração que está aqui essa noite, porque eu vim aqui para fixar, para confirmar, para reafirmar, para dizer a você, para carimbar, para desfazer a obra de Satanás sobre a vida de alguém que quer colocar em dúvida sobre aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Hoje vai cair por terra, porque a palavra diz: foi Ele quem te escolheu. Isso está acabado essa noite. A escolha vem dele sobre a tua vida. Ele te escolheu para ser vaso, instrumento para a glória do Senhor Jesus. E o que eu acho interessante, o que eu gosto demais, e o que eu gosto demais nesse texto, é porque esse texto fala sobre alguma peculiaridade de Deus, ou a maneira como Deus escolhe as coisas, diferente de nós. Porque Deus, como disse o apóstolo Paulo, Ele escolheu as coisas humildes, aquelas que não são. Eu diria que Deus é muito diferente de nós, porque nós queremos as coisas melhores, e eu também sou assim, maiores, certamente, todos nós. Mas Deus não. Deus pega aqueles que não são nada, para que sejam instrumentos para a glória do Senhor Jesus. Aqueles que pensam que são incapazes, para que seja tudo feito para a glória do Senhor Jesus. E é isso que Ele quer fazer da tua vida essa noite, nessa conferência missionária de 2023, aqui em Lagoa do Mato. Ele quer confirmar corações desse lugar, para que saibam que Ele quer te usar para coisas maiores, para a glória do Senhor Jesus. E aqui eu quero destacar algumas verdades sobre isso. Deixa eu destacar, vaso, algumas verdades que você precisa saber. E aqui eu concluo sobre as escolhas de Deus. Primeiro, digam comigo: Deus não erra nas suas escolhas. Se dá para dizer para alguém do seu lado, dizer assim: se Ele escolheu você, é porque era você mesmo. Na Bela Vista. Você achou que Deus errou quando te escolheu? Ele não errou. Ele não errou quando Ele te escolheu. Mas eu sou cheio de defeito, pastor. Pois é. E quando Ele te escolheu, Ele sabia os teus defeitos, sabia as tuas dificuldades, sabia as tuas limitações, sabia os problemas que você enfrenta lá na sua casa. E Ele olhou para isso tudo e está dizendo: foi eu que te escolhi mesmo assim. Apesar de toda a tua luta, apesar de toda a tua batalha, toda a tua dificuldade, foi eu que te escolhi. E detalhe, eu não erro nas minhas escolhas. Quando Deus chamou a Moisés, Moisés ficou: ah, Senhor, mas eu sou pesado de línguas, mas o que é que eu vou dizer a Faraó? Em dado momento, Moisés olhou para Deus e disse: Deus, mas tem Arão, já que eu não consigo falar e nem sei falar direito. E aí Moisés disse a Deus: mas tem Arão, chama Arão. E aí Deus fala com Moisés e diz: Moisés, e quem foi que fez a boca, Moisés? E quem foi que fez o nariz, Moisés? E quem foi que te criou, Moisés? Eu sei que Arão fala melhor do que você. Eu sei que Arão até melhor, mas eu quero você. Não interessa se tem outros melhores do que você ao teu lado, e alguém até aponta: mas Deus, mas pode usar aquele outro, coloca o outro para ser líder, levanta outra pessoa. E Deus está dizendo a corações aqui: eu escolhi, foi você, e é você que eu quero usar para a glória de Deus. Glória a Deus. E é você que eu quero usar para a glória de Deus. Glória a Deus. E é você que eu quero usar para a glória de Deus. Ainda que tenha qualquer tipo de dificuldade, é o Senhor que quer te usar para a glória de Deus. Deus não erra nas suas
escolhas. Será que alguém entendeu esse recado de Deus para a sua vida aqui? Diga amém. Quer saber outra verdade? Diga sim. Sim, quer saber outra verdade? Uma outra verdade que você precisa saber sobre as escolhas de Deus é que as escolhas de Deus não dependem da sua capacidade. Diga comigo, as escolhas de Deus não dependem da minha capacidade. Você precisa se capacitar, mas para Deus escolher alguém, não depende de que você seja capaz. Ele primeiro te escolhe e depois Ele vai te capacitar para exercer a função que Ele colocar na sua vida. Sabe o que é que Deus faz? Deus escolhe Moisés. Aliás, Deus escolhe Noé. Já falei de Moisés. E diz a Noé: Noé, eu preciso que você construa um quê? Uma arca. E quem são os construtores de arca? Quem são os construtores de arca? São engenheiros navais. Eles que constroem barcos de madeira. E qual é a função, ou qual é aquilo que Moisés, a experiência que Noé, melhor dizendo, qual é a experiência que Noé tem? Noé, a sua função era agricultor, ele era profissional na área de agricultura, segundo a palavra. Isto é, ele não era construtor naval. Deus escolhe um agricultor para construir uma arca. Por quê? Porque a escolha de Deus não depende da sua capacidade. Deus escolhe e Ele te capacita para a glória do Senhor Jesus. Ele vai te escolher e Ele vai te orientar. Deus olhou para Noé e disse: Noé, faz segundo tudo aquilo que eu te ordenar. Se você cumprir tudo aquilo que eu te ordenar, se eu te direcionar, Noé, você será bem sucedido. Por quê? Porque a escolha de Deus não depende da minha, da sua capacidade. Se Ele te escolheu e se você se deixar ser levado pela escolha de Deus na tua vida, Ele vai te usar para a glória do Senhor Jesus. É porque muitas vezes nós dizemos: Senhor, mas eu preciso primeiro se capacitar. Eu preciso primeiro. Não. Primeiro você precisa dizer: Senhor, eu me lanço nas tuas mãos e eu sei que o Senhor vai me usar. É por isso que quando Deus diz a alguém: ei, você é vaso para a minha glória, aí você, a primeira coisa que pensa: ixi, eu não sou nem capaz de nada disso. E se o pastor me fizer algum convite, eu vou dizer: não, pastor, não sei fazer. É porque você se acha incapaz, mas o Senhor que escolhe, Ele é aquele que te capacita para a glória do Senhor Jesus. Uma outra verdade sobre a escolha de Deus que você precisa saber é que as escolhas de Deus não dependem de aprovação dos outros. Diga comigo: as escolhas de Deus não dependem da aprovação de outros. Deus escolhe e acabou. Pode ser que alguém até discorde que você seja um vaso para a glória dele. Pode ser que alguém até não concorde, assim como fizeram com Davi. Que alguém até rejeite, como fizeram com José do Egito. Mas o que você precisa saber é que se Deus te escolheu para que você seja um vaso, como o oleiro que vai em busca de um barro para que se o transforme em um vaso, se Ele te escolheu, ainda que alguém discorde, Ele vai te levantar e Ele vai te usar para a glória do Senhor Jesus. Mas lá em casa, pastor, ninguém concorde que eu seja crente, que dirá ser um vaso para a glória de Deus. Pois é, ainda que ninguém concorde, ainda que outros nem te apoiem, mas Deus, Ele te escolheu, e isso não depende da aprovação de outros. Ele te levanta e você será instrumento para a glória do Senhor Jesus. Eu quero concluir a minha palavra com duas expressões sobre esta verdade, sobre a escolha do oleiro quanto ao barro e sobre as escolhas de Deus para conosco. Primeiro, que você precisa saber que você é escolhido.
Digam comigo, todo escolhido tem problema. Dá para repetir melhor? Todo escolhido tem problema. E aliás, há problemas que você só tem por conta da escolha de Deus na tua vida. Jó passou toda a dificuldade, a perseguição, simplesmente porque a Bíblia diz que Jó, ele orava, ele buscava ao Senhor. E era quanto a isso que Satanás estava incomodado, porque ele queria aplacar, acabar com a adoração de Jó. Todo escolhido tem problema. Deus, ele quer te usar, ele te escolheu como vaso nas mãos de oleiro. Mas saiba, todo escolhido tem problema. Se alguém vai pensar que vai deixar de ser instrumento de Deus ou vaso do Senhor por conta dos problemas, você está enganado. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem as suas dificuldades. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus nasce em meio às lágrimas. Todos nós temos as nossas lutas e dificuldades, mas apesar dos problemas, das dificuldades, o Senhor, ele nos dá vitória para a glória do Senhor Jesus. Eu vim aqui para dizer a alguém que está me escutando esta noite, você que está aqui essa noite, que tem o seu coração que está firmado nesta palavra nesse lugar, Deus te escolheu. Isso não te livra dos problemas, mas não deixe que nenhum problema te impeça de ser um vaso nas mãos do oleiro para a glória de Deus. Quantas dificuldades nós já enfrentamos para servir ao Senhor. Quantas lutas todos aqueles que servem a Deus passam durante a jornada da sua vida, mas ainda assim permanecem servindo, glorificando, exaltando, bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Às vezes há pessoas que dizem, mas eu acho que não era eu não, porque se fosse eu não tinha tanto problema assim. É pelo contrário, se tem problema é o exercício da fé, é o alimento da fé, é a prova da fé. Se você está sendo perseguido como Davi foi perseguido por Saul, aí você precisa entender que aqui é o exercício da fé. Apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor me escolheu e eu vou continuar sendo um vaso nas mãos do oleiro para a glória do Senhor Jesus de Nazaré. Eu já contei em alguns lugares. Eu acho que o pastor Almir conhece a minha filha Adriele. Conhece, pastor? Ela tem 19 anos, a Alessandra conhece. E quando ela tinha seus 14, 15 anos, ela tinha um problema de ansiedade. E muitas vezes eu estava ministrando, ou estava para ministrar no púlpito, e as irmãs lá da recepção faziam assim, pastor, vem cá. Eu não entendia nada, eu saía por aqui, a lateral. Chegava lá atrás da igreja, por fora. Aí chegava lá, a Adriela estava sentada na cadeira, chorando. E as irmãs tentando dar água. Eu dizia, foi a Adriela. Ela disse, não sei, estou chorando. Quem já teve crise de ansiedade, entende isso. E eu dizia, Adriele, dá para segurar enquanto eu vou voltar para pregar lá no púlpito? E aí depois de terminar o culto a gente vai para o hospital. Ela dizia assim, vai pai, dá para segurar. E ela ficava lá chorando. E eu voltava para pregar. E aí quando eu pregava, Deus abençoava. E eu saía do culto, ia com ela no hospital. Ela era tratada. A crise de ansiedade passava. E nós voltávamos para casa. E tudo isso nos fez aprender como Deus é fiel. Porque Deus abençoou ela de tal maneira que ela foi curada para a glória do Senhor Jesus. Entenda, todo escolhido tem problemas. Todo escolhido tem dificuldades.
Não deixe que as tuas dificuldades te impeçam de ser vaso escolhido do Senhor Jesus. Não deixe que as tuas dificuldades deixem que você seja vaso de honra para a glória do Senhor Jesus. Não deixe que as aflições da vida te afastem do chamado que Deus tem para você, para a glória de Deus. Ele quer te usar, foi Ele quem te escolheu. E ainda que surjam dificuldades na jornada, entenda, Ele vai te dar vitória. E aquilo que parecia que era um empecilho vai servir de testemunho para a glória do Senhor Jesus. E sabe o que é que acontece? Quando chega alguém na igreja e vem falar comigo, eu digo: pastor, eu estou com crise de ansiedade, o que é que eu faço? Eu digo: peraí, Adriele está com crise de ansiedade, vai lá para a sala com ela e explica como foi que você venceu. E aí ela explica e diz da aula, e diz: ó, venci assim, foi orando, foi buscando, foi pedindo ajuda, foi se conscientizando, e ela dá as lições, porque aquilo que você pensa que vem para te matar, Deus quer usar a isso tudo para que sirva para a glória dele. Transforme a tua dor em teu propósito. Eu digo, transforme a tua dor em teu propósito. Aquilo que hoje está doendo em você vai servir para que outros sejam abençoados para a glória do Senhor Jesus. Todo escolhido tem problema. Qual é o problema que você está tendo hoje aqui? Se você está dizendo: mas eu quero ser escolhido de Deus, e tem algum problema, o Senhor é poderoso para sarar essa dor. O Senhor é poderoso para mudar a tua história. E Ele quer te usar para a glória do Senhor Jesus. A última verdade que eu deixo para você sobre a escolha de Deus é que todo escolhido tem sonhos. Diga comigo: todo escolhido tem sonhos. E por vezes os nossos sonhos parecem estar longe de nós, parecem estar distante de nós. Deus deu sonhos a Abraão e disse: Abraão, conta as estrelas dos céus. Ele diz: assim será a tua descendência. E Deus estava falando para um velho, que segundo Hebreus ou Romanos 4 diz que ele já tinha perdido todas as suas forças para ser pai. Ele já estava com seu corpo amortecido e Sara era estéril. Deus olha para este casal, para Abraão, e diz: assim será a tua descendência. Por quê? Porque todo escolhido Deus dá sonhos. Eu não sei quais são os sonhos que Deus colocou dentro do seu coração. Quem sabe é ver toda a tua família na casa do Senhor, é ser vaso, instrumento, a glória do Senhor. E muitas vezes nós vamos nos distanciando dos sonhos que Deus colocou dentro do nosso coração. Mas eu vim aqui para te dizer essa noite, em nome de Jesus, volte a sonhar. Deus ainda realiza. Ele ainda realiza sonhos. É por isso que o nosso coração arde em chamas, porque há sonhos que Deus colocou em nossa vida, e nós pedimos ao Senhor: Senhor, realiza os teus sonhos que o Senhor colocou no meu coração, porque eu sei que isto é a confirmação da chamada que o Senhor tem na minha vida. E eu quero ser um vaso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Peça isso e diga: Deus, confirma isso na minha vida essa noite, em nome de Jesus. Mas às vezes, quando nós olhamos para os sonhos, dizemos: não, isso aqui não dá não, esconde.
Esquece, deixa para lá, eu não vou atrás disso. Como se Deus não fosse capaz de fazer. Deus é capaz de usar, Deus é capaz de fazer. Apresenta ao Senhor o teu sonho e tenha fé que Ele vai transformar em realidade, para a glória do Senhor Jesus. Ele é poderoso para realizar aquilo que Ele colocou como propósito dentro do teu coração. Por isso, entrega nas mãos do Senhor e confia nele. Ele tudo pode fazer na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé para me fazer uma oração. Os 8 minutos que nos restam, eu quero fazer uma oração. Eu não sei se há alguém que está aqui que diga isso: Senhor, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos, Senhor. Eu quero ser usado, Senhor. E eu quero colocar todos os meus sonhos diante de Ti. Há tantas problemáticas que tem na minha vida, Senhor. Há tantas lutas que nós enfrentamos. Mas ainda assim eu sei que o Senhor me escolheu. E o Senhor vai me dar vitória em nome de Jesus. O Senhor quer te dar vitória em nome de Jesus. O Senhor quer te dar vitória em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Apresenta ao Senhor essa noite. Qual é o desejo do teu coração? Qual o anseio da tua alma? O que é que você espera que Ele realize em você? Aquilo que você sonha, e diga assim: Senhor, apesar de todas as minhas limitações, eu coloco aquilo que o Senhor entregou ao meu coração diante do teu altar, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar essa noite, Senhor, por estar aqui nesse lugar. Que essa palavra está sendo ministrada a corações, Senhor. Que aqui pessoas estão sendo confirmadas, eu creio assim. Que o Senhor está confirmando em corações. Que elas foram escolhidas por Ti, Senhor. E que apesar de todas as dificuldades e problemas que surgem durante a jornada, durante o caminho, Senhor, a Ti, Senhor, nós entregamos todos os nossos anseios, todos os nossos sonhos, Senhor. Colocamos diante do Teu altar para dizer: Senhor, nós ainda acreditamos, nós ainda confiamos em Ti, pois sabemos que o meu Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Abençoa esta igreja, Senhor, que a cada dia ela possa prosperar, progredir, ser, Senhor, cheia da Tua graça e do Teu Santo Espírito. Que o Teu amor esteja sobre esse lugar, ó Deus, e que vidas aqui entendam que o chamado que Tu tens para a vida deles é bem maior, é bem melhor, e que a Tua vontade vai prevalecer para a glória do Teu nome. Eu te peço e já te agradeço, e se você concorda comigo, diga amém. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Estás na prova, é grande a luta e o sofrimento. Tens enfrentado grandes barreiras, grandes tormentos. Quero que saiba que mesmo assim não estás só. Não te abandono, mesmo que esteja em provação. Mesmo sofrido, és protegido por minha mão. Não te esqueci, não te esqueci, estou te vendo. Já te quebrei, um vaso novo estou fazendo. Estou contigo o tempo inteiro.
ouvido. Nas madrugadas tenho escutado o teu gemido. Não te preocupes, o tempo certo a bênção vai. Espera firme, serve de exemplo para o meu povo. Estou te preparando para fazer um vaso novo. Não te esqueci, não te esqueci. Estou te vendo. Já te quebrei um vaso novo. Estou fazendo. Estou contigo, estou contigo. Você que está aqui conosco hoje,